Fique à vontade, pode se sentar. Eu não sei como é para você saber que Deus te ama. Não sei como fica o seu coração, como fica a sua esperança, como a sua fé é alimentada no fato de saber que você é amado por Deus. Para mim isso é um grande privilégio, um grande prazer. Até porque eu sei quem eu sou, e mesmo assim Deus me ama. Então saber que somos amados por Deus é um privilégio, porque nós não merecíamos esse amor. A gente olha para nós e fala, nossa, mas Deus ama, mesmo com as nossas imperfeições, com o nosso jeitão esquisito de ser. A gente olha os personagens das Escrituras e muitas vezes a gente acha que nós somos diferentes deles. As pessoas do Antigo Testamento, em constante desobediência, constante reclamação, os discípulos com Jesus, muitas vezes não entendendo as instruções que eram tão claras diante deles. Eu e você somos como eles. E mesmo assim, Deus insiste em nos amar. Ele nos escolheu primeiro. E se estamos aqui, é porque a graça e a misericórdia dele está sobre as nossas vidas. Que presente! Portanto, não permita um dia sequer da sua vida você ficar para baixo, com a autoestima baixa, desmotivado, entristecido, porque você acha que você não é amado. Deus ama você. E Deus já provou que te ama naquela cruz. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Que nós precisamos mudar o nosso olhar. Talvez você está aqui, mas você é aquela pessoa que se sente assim, ainda injustiçado. Tem pessoas que têm mais privilégio do que você. Tem pessoas que já foram mais abençoados do que você. Tem pessoas que já conquistaram mais do que você. Tem pessoas que cresceram mais do que você. E por olhar para o lado, em olhar os outros, você esquece de olhar para você e para aquilo que Deus já fez na sua vida. E quando a gente concentra muito no outro e para fora, a gente esquece de olhar com gratidão o que a gente já tem. Portanto, nessa noite eu quero desafiar você a ver quantos privilégios você tem. E você vai sair daqui grato a Deus pelo que você já tem. E não reclamando pelo que ainda não conquistou, ou por aquilo que Deus ainda não te deu. E quando a gente olha essa palavra privilégio, ela vem do latim e significa direito para alguns. Portanto, o privilégio é uma condição de vantagem de uma determinada pessoa ou grupo, que possui em comparação a outras. É algo que uma pessoa tem e que outra não tem. Então ela pode se considerar privilegiada. O privilégio, portanto, depende de outras pessoas talvez não compartilharem dos mesmos benefícios sociais, das mesmas oportunidades. E se tem uma ferramenta que pode potencializar você a ficar depressivo por ver privilégios que os outros têm que você ainda não tem, é as redes sociais. Porque você vê a viagem que o outro está fazendo, você ainda não fez. Você vê os lugares que o outro está visitando, você ainda não foi. Você nem de Jundiaí sai de vez em quando, só que você vai para Várzea Paulista, Campo Limpo. Você vê, olha lá, eu não estou... Nada contra a Várzea, Campo Limpo, tá bom? Mas aí a gente vai olhar para esse texto e a gente vai ver alguns privilégios que esse homem tinha, e ele começou a enxergar esses privilégios depois que passou por uma situação delicada. Só que como pessoas de Deus, a gente não olha só os privilégios. Pessoas no mundo secular, elas vão olhar as conquistas pessoais. E através das suas conquistas pessoais, elas acham que elas são melhores porque elas conquistaram aquilo sozinhas. Mas quando a gente olha para a palavra e para a nossa vida com Deus, a gente lembra que, além dos nossos privilégios, das conquistas próprias, pessoais, nós temos a bênção e a graça de Deus sobre nós. E é isso que para nós basta. A bênção e a graça de Deus. Porque eu posso correr atrás de muitas coisas, conquistar muitas coisas, mas se a bênção e a graça, a boa mão de Deus não estiver comigo, ainda aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de que está faltando algo vai existir. Quando a bênção de Deus, a graça de Deus está sobre mim, eu não busco essas coisas, elas vêm de forma natural, como resultado da minha obediência a Deus. Portanto, olhe esse texto. Talvez você já leu esse texto lá em Isaías, capítulo 38. Fala de um rei chamado Ezequias.
E naqueles dias, Ezequias, ele adoeceu. Ele ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, ele foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina você doente, você recebe a visita de um homem de Deus. Olha, o pastor vai me visitar. E aí aquele homem de Deus olha para você e fala assim: ó, prepara tudo aí, porque você vai morrer. Chegou, é poucos dias. Foi essa visita que Isaías fez para o rei Ezequias. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele fez uma oração. Ele disse: ó Senhor, peço que o Senhor lembre do tempo que eu tenho andado com fidelidade diante de Ti. Eu tenho andado com o coração sincero, eu tenho feito o que é correto aos Teus olhos. E aí diz o texto que depois dessa oração, ele chorou muito. Em outras versões fala que ele chorou sem parar. Mas a oração dele a Deus foi: Senhor, olha para a forma como eu tenho vivido. E talvez muitos aqui teriam como fazer essa oração. Eu tenho andado com fidelidade diante do Senhor, eu tenho sido fiel. Meu coração tem sido sincero. Eu tenho feito o que é correto aos teus olhos. E que bom que a gente consiga fazer uma oração dessa no momento do aperto. Talvez Deus não vai dar a mesma resposta que deu para o rei. Mas que bom que a gente pode orar dessa forma. O que ele está dizendo para Deus: olha, Deus, não tem nada. Nada que faça com que eu me envergonhe diante do Senhor. Ele está colocando a vida dele diante de Deus e dizendo: olha para a minha vida, Deus, tem misericórdia de mim. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e dizes a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Diz que depois da oração ele chorou muito. Eu vi as tuas lágrimas. E a resposta à oração daquele homem foi: vou acrescentar 15 anos à tua vida. Livrarei a ti esta cidade das mãos dos reis da Síria. Defenderei a cidade. E esse será o sinal da parte do Senhor, que cumpriria o que prometeu. Farei a sombra do relógio de Acaz voltar atrás 10 graus de distância, que já avançou com o sol. E assim o sol recuou 10 graus, que já havia avançado. Se você já leu esse texto, se você conhece um pouco de Isaías, esse capítulo 38, você vai lembrar que Ezequias, ele era rei de Judá. Ele era um homem muito rico, próspero, famoso, e ele andava com Deus. A sua vida parecia não ter nenhuma dificuldade, nenhum dia cinzento. Não havia o vale da sombra da morte na vida deste homem. Um dia, porém, chega a doença, chega a dificuldade. E Deus envia um profeta com uma mensagem urgente: coloca tua casa em ordem, se prepara, organiza tudo, faz uma avaliação aí de tudo, deixa tudo pronto, porque você vai morrer. Qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação ao receber essa notícia? Este homem não teve outra reação a não ser orar ao Senhor. Buscar aquele que para ele era refúgio, fortaleza, saída para todos os momentos, solução para todas as situações. E ele então ora, ele abre o coração, ele chora, ele deposita aos pés do Senhor. O rei então se coloca a chorar, ele clama ao Senhor. E o texto diz que Deus ouve a súplica de forma imediata e dá a ele mais 15 anos de vida. Desse texto podemos tirar algumas lições de quais são os privilégios que nós temos e muitas vezes nós não agradecemos a Deus. E o primeiro é o privilégio de estar vivo. Querido, você não pode passar um dia sequer da sua vida sem agradecer a Deus pela vida, pelo ar que você respira, por você poder estar com vida.
E muitas vezes a gente vive tão corrido, de forma tão louca, que a gente esquece de agradecer a Deus pela vida, pela existência, pelo presente que nós temos. Nós deixamos de analisar o extraordinário dom da vida, que é o fato de estarmos com vida. E ele conseguiu enxergar isso quando ele recebeu a doença e a notícia de que era para a morte aquela doença. E como é triste quando a gente começa a valorizar as coisas quando a gente perde. Ou quando vem essa urgência de que eu posso perder aquilo. Portanto, não espere valorizar a vida quando você receber a notícia de uma doença. Um diagnóstico de algo incurável. Claro que Deus pode curar todas as coisas, mas não espere isso. Eu já falei aqui, não sei quantos conhecem aquele livro, Um Mês para Viver. O autor, ele desafia os leitores a como você viveria se você descobrisse ou recebesse a notícia que você só tem mais 30 dias de vida. Como seria a sua vida nesses 30 últimos dias de vida? E ele nos desafia a viver não só esses 30 últimos dias, mas todos os dias de forma intensa, plena, agradecendo por estar com vida. Naqueles dias ele adoeceu, e ele só adoeceu porque ele estava com vida. Deus criou você, Deus formou você, Deus deu você o fôlego da vida, portanto sua vida é um milagre de Deus. Agradeça todo dia por ela, todos os dias, mesmo na enfermidade. Agradeça pela vida que você tem. Esse é um privilégio que nós temos. Quanto vale a sua vida? E a gente fica muito triste de ver tantas notícias do quanto a vida humana tem perdido o seu valor. Se tira a vida do outro por coisas tão pequenas. Mas Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos fez com um amor muito especial. Portanto, você tem o privilégio de estar vivo. Mas muitas vezes nós só valorizamos a vida quando estamos à beira da morte. E aquele homem, Ezequias, adoeceu e ficou à beira da morte. E quando ele recebeu esse diagnóstico, e quando ele recebeu aquela profecia, aí sim ele desejou ardentemente viver. E orou: Senhor, alivia aí. Olha para mim. Eu posso viver um pouco mais, eu tenho sido fiel. Querido, não espere valorizar a vida quando você estiver à beira da morte. O amor à vida é um dom de Deus. Ame a sua vida, valorize esse dom, viva a sua vida de forma plena. E quando a gente ama a vida, a gente cuida do nosso corpo, da nossa saúde, a gente não vive relaxadamente, a gente não vive de qualquer forma, a gente não se alimenta de qualquer jeito, a gente cuida desse corpo, até porque esse corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Portanto, viva a sua vida de uma forma justa, para que você possa ter a morte de um justo. Isaías disse para aquele homem: coloque em ordem a tua vida, porque você morrerás e não viverá. A ordem para Ezequias era colocar a sua vida, a sua família, a sua casa em ordem. É perigoso levar uma vida de qualquer jeito, não estarmos preparados para o dia da morte. Quantos aqui têm certeza de qual será o dia da sua morte? Nós não temos. O que nós sabemos é que um dia ela vai chegar. Independente da idade, independente do estudo, da condição financeira, um dia nós vamos morrer. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar com a nossa vida em ordem, viver a vida de um justo, para que você possa ter a morte de um justo. A pastora Derso falou alguns cultos atrás aqui do velório de um crente e do velório de quem não é crente, a diferença que há de uma vida daquele que é justo, sábio, daquele que vive sem Deus, e Provérbios chama de tolo, que vive segundo o seu coração e não a direção de Deus. Portanto, valorize a sua vida. Não é tanto perigoso morrer, é muito perigoso morrer sem estar com a vida em ordem, sem estar com certeza de para onde você vai depois que você morrer. Se você entregar a sua vida a Jesus, e se você tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem certeza que você vai estar no céu com toda a eternidade, para toda a eternidade. Mas se você ainda não tem essa certeza, você precisa colocar a sua vida em ordem. Não só por conta de uma enfermidade,
mas porque você quer viver com Cristo aqui. E o privilégio de estar vivo é porque Cristo, Ele nos dá vida e vida em abundância. Sabe outro privilégio que a gente precisa ter? O privilégio de ter uma casa. Você tem agradecido a Deus por ter uma casa, um endereço, um porto seguro? Você agradece pelo lar que Deus te deu, mesmo que seja ainda um lar que você está pagando aluguel, mas você tem onde estar, você tem onde morar, você tem um porto seguro. Você já agradeceu a Deus pela sua casa? Mesmo que não seja sua, você pode retornar a ela todos os dias. Eu não sei se você viu esse levantamento, mas em janeiro, dia 27 de janeiro deste ano, o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, ele fez uma pesquisa sobre a população de rua. Só na cidade de São Paulo, em 2022, foram registrados 48 mil moradores de rua. Eu vim de uma cidade chamada Guariba, que hoje tem 40 mil habitantes. Tem 8 mil a mais do que a cidade de Guariba, de pessoas que moram nas ruas. Você tem noção disso? Portanto, ter um endereço, ter onde eu voltar depois do trabalho, depois do culto, querido, ter uma casa é um privilégio que alguns não têm, você tem tido. E a gente precisa agradecer a Deus. Ao invés de ficar, olha a casa que eu tenho, que aperto, que é isso daqui, podia ser melhor isso daqui, e a gente só se pega reclamando pelo que a gente tem, e não agradece pelo que Deus já deu, pelo que Ele já concedeu. Portanto, você tem agradecido a Deus por ter um lar, uma casa, um porto seguro. Outra coisa, você tem agradecido a Deus por ter uma família que te ama. A herança do Senhor na sua vida, querido, não é o seu dinheiro. Não é o seu dinheiro. A coisa mais importante não é o seu dinheiro, não é o seu patrimônio financeiro, o seu carro, mas é a sua família, os seus filhos. Agradeça a Deus pela família que você tem. A maior herança. Muitos pais estão preocupados em deixar, a gente falou isso no curso sexta-feira de Pais para toda a Vida, estão preocupados em deixar uma herança para os filhos depois que partirem. A melhor coisa que você pode deixar para os seus filhos depois que você partir não é herança, é legado. Legado de princípios e de valores que eles não vão esquecer nunca mais, porque a herança pode acabar com a má administração, como a gente vê o exemplo de muitos casos. Enquanto está na mão dos pais é um jeito, quando chega na mão dos filhos, não são todos assim, mas geralmente não é o mesmo amor, o mesmo cuidado, porque veio com muita facilidade. Portanto, você tem agradecido a Deus pela família que tem. Filhos, você que ainda mora com seus pais, você agradece a Deus pelos pais que você tem, pelas pessoas que cuidam de você, você fala isso para eles: eu amo você. Você que tem um privilégio ainda de ter a sua família, de ter filhos, de ter esposo, de ter esposa com você, querido, faça isso agora. Como é triste quando a gente vai em alguns velórios e a gente vê as pessoas querendo declarar algo que aquela pessoa não pode mais ouvir naquele caixão. É agora que você precisa abraçar. É agora que você precisa pedir perdão. É agora que você precisa falar: eu te amo. Obrigado pelo cuidado, pelo investimento, pelo tempo. Obrigado. É agora. Você tem agradecido a Deus pela sua casa, pela família que Deus te deu. Essa semana a gente fez uma atividade na mesa. Eu desafiei Bianca, Otávio, Luciana e eu a nós destacarmos uma qualidade um do outro. Todo mundo ia falar a qualidade um do outro. Que bom a gente começar a fazer isso. De a gente destacar aquilo que a gente olha de qualidade, de bom no outro. Da nossa casa. Porque a gente é muito bom de ver as qualidades dos outros. É a nossa casa, o nosso lar. Que a gente precisa estar perto, amar, valorizar. Talvez você se preocupa com tantas coisas fora da sua casa. Agradeça por esse privilégio.
Sabe qual outro privilégio que nós temos e muitas vezes nós não valorizamos? O privilégio de falar com Deus em oração. Nós temos esse livre acesso. Nós podemos falar com Deus numa audiência direta, sem lista de espera, sem pegar senha. A gente pode ir direto na sala do trono, com o Rei do Universo, com o Rei dos Reis. A gente tem esse livre acesso, mas a gente não usa esse recurso, ou usa muito pouco. E é um privilégio que nós temos, como o rei Ezequias fez. Você tem o privilégio de abrir seu coração com Deus sem o temor de ser rejeitado, ou sem o temor de Ele contar para os outros depois o que você falou. Quantos têm dificuldade de se abrir um com o outro, porque não sabe se aquela pessoa de fato é confiável, ou se ela vai compartilhar, porque o crente não faz fofoca, você sabe disso, né? O crente não faz fofoca, ele compartilha pedido de oração. Tá? Então, crente não faz fofoca. Irmãos, eu quero compartilhar aqui um pedido de oração. O lar do irmão está um pé de guerra, está todo mundo brigado lá, não, parece que está traindo esposa. A gente não fez fofoca, a gente compartilhou um pedido de oração, não é assim? A gente só compartilha pedido de oração. A gente não faz fofoca. Mas você tem o privilégio de fazer isso com Deus. E eu oro e eu choro, e não há um lugar melhor para chorar do que aos pés do Senhor. E Ezequias fez isso, ele abriu o seu coração, ele olhou para a sua vida, ele olhou para o seu interior, ele buscou a Deus, ele abriu o coração para Deus, ele chorou de forma intensa, chorou muito, sem vergonha de ser criticado, de ser rejeitado, porque com Deus a gente não precisa disso. Não precisa de protocolo, a gente não precisa de nada, é só buscar a presença de Deus. É livre o acesso. Você tem esse privilégio de falar com Deus em oração. Deus se deleita em ouvir a sua voz. Deus tem prazer em ouvir a sua voz, de ter comunhão com você. Mas eu e você usamos tão pouco esse recurso. Está na hora de a gente usar mais esse privilégio que Deus deu a nós. De nós orarmos mais, de nós buscarmos mais a presença de Deus, de nós chorarmos mais na presença dEle, de nós nos prostrarmos diante dEle. E talvez alguns aqui viveram já isso em algum momento da vida, e a rotina, o dia a dia, a religiosidade tirou isso de você. Está na hora da gente resgatar isso, de voltar isso, de voltar a esse amor que nós tínhamos lá atrás, e parece que a gente perdeu. Porque quando a gente faz isso, quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, Ele aceita você, Ele acolhe você, Ele não te rejeita, Ele não vai estar ocupado, você não precisa marcar na agenda com Deus um momento de oração. Com os homens a gente tem essa dificuldade, com Deus não, querido. Você pode conversar com Ele de forma direta, aberta, acesso livre. Você tem o privilégio. Ezequias virou o rosto para a parede e reclamou ao Senhor. Foi isso que ele fez? Murmurou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. Ó Senhor, eu te peço que lembres de como tem andado com fidelidade diante de Ti. Eu tenho um coração sincero. Eu faço o que é correto. E aí ele desaba, e chora, chora, e chora. Mas quantas vezes a gente não faz isso diante de Deus? E querido, eu quero te dizer, com pessoas, é fácil a gente fazer isso. A gente coloca a máscara, né, de religioso, de crente, e a gente consegue enganar um ao outro. Com Deus você não precisa usar máscara, Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é Oswaldo quando ele não está aqui na igreja, está lá em casa, quando está no trânsito de Jundiaí, né? Sendo abençoado por esse trânsito maravilhoso. É uma bênção, irmãos, é uma bênção. Essa semana eu tenho que contar, essa semana eu estava, é muita bênção nesse trânsito. Eu estava levando a Luciana do trabalho, aí aqui nessa avenida da Escola Memorial, aquela fila e um movimento. O trânsito estava rápido, e uma abençoada de uma senhora resolveu parar na faixa para a pessoa passar, mas ela brecou de repente, ela simplesmente viu que a pessoa estava vindo, brecou, aquele trânsito todo parou. Falei, misericórdia, Senhor, eu brequei, o motoqueiro estava vindo atrás,
Eu senti batendo no carro, mas não bateu. Graças a Deus, eu já desci, olhei e falei, machucou? Eu falei, não, só assustamos, deu tempo de brecar. Aí você já saca aquele coração, né? Choro de louvor, glorificando a Deus. Irmãos, é uma benção, não é? Talvez você já passou por isso. Então a gente pode ser sincero diante de Deus, mesmo diante desses momentos de crise, de dificuldades. Você tem privilégio de falar com aquele que pode mudar o rumo da sua história. Talvez você tenha se aconselhado e tenha buscado ajuda com tantas pessoas que não vai te ajudar em nada. Quando a gente busca Deus, a gente está buscando alguém que pode mudar o rumo da nossa história. Pode transformar a nossa vida. Pode dar para nós uma nova perspectiva. Pode dar para nós um novo jeito de olhar as coisas, um novo olhar para as situações. Você tem o privilégio de apresentar a Deus a sua causa com sinceridade. Com sinceridade. E Deus é maior do que qualquer situação difícil que você passe. Ele é poderoso para mudar a sua sorte. A sentença de morte já havia sido dada, mas Ezequias ora, crendo que Deus podia mudar aquilo. E Deus respondeu. Quando você orar, querido, ore lembrando que você está orando a um Deus todo-poderoso, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que ouve a sua oração. Não ore desconfiando, ore crendo, confiando que Ele vai te responder, e Ele responde a todas as nossas orações, amém? A todas, com sim, como foi aqui nesse caso, com não e com espere. Você gosta de ouvir não? Você gosta de ouvir espere? Mas geralmente Ele manda um não e manda um espere, que é para a gente continuar confiando nele, continuar sendo perseverante. Portanto, busque a Deus, aproveite esse privilégio que você tem, o privilégio de orar, o privilégio de sua oração ser atendida, de você receber a resposta de Deus, e o privilégio de Deus te dar muito mais do que você pede. E talvez a gente pede algumas coisas e a gente não recebe, mas Deus dá muito mais do que nós estávamos pedindo, ou coisas melhores do que nós estávamos pensando. Sabe por quê? Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Acredite nisso. E aproveite esse privilégio que você tem. Sabe outro privilégio que nós temos? Esse privilégio de Deus ouvir as nossas orações. Eu ouvi a sua oração, vou acrescentar mais 15 anos. É o privilégio de ser filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado por Deus, como cantamos aqui. Querido, isso é privilégio. Você tem que agradecer a Deus. Muitas pessoas estão vivendo hoje de forma errada, porque estão vivendo baseados na palavra do que alguém falou para elas, de quem elas eram, do valor que elas tinham. Não olhe para essas palavras, não olhe para esses conceitos que já colocaram sobre você. Olhe para o que Deus pensa ao seu respeito. Olhe para aquilo que você é em Deus. E em Deus eu sou filho de Deus. Portanto, você tem privilégio de ser filho de Deus. Você agora é herdeiro do Deus vivo. Você é membro do povo de Deus. Você faz parte da igreja de Cristo. E hoje nós nos reunimos de forma local, as igrejas, nas suas várias denominações. Mas um dia nós estaremos no céu sem essa separação. Um só povo, um lindo coral, de várias línguas, tribos, raças, nações, todos louvando e bendizendo ao Senhor. Que privilégio, que bênção. Esse é o privilégio que nós temos. E ao olhar tudo isso, sabe o que deve existir no nosso coração? Gratidão. O rei Ezequias, depois que orou e Deus ouviu, ele fez um cântico de louvor a Deus. Depois de adoecer e recuperar-se da doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu: o que eu posso dizer? Ele mesmo enviou essa doença. Agora vou andar de forma humilde por toda a vida, por causa da angústia que eu senti. Ele aprendeu a ser mais humilde, a viver de forma mais simples. Senhor, a tua disciplina, ela é boa.
pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras a minha saúde e permites que eu viva. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte, perdoou todos os meus pecados. Olha o que ele aprendeu com a prova. Olha o que ele aprendeu ao olhar os privilégios que ele tinha, dizendo: eu andei angustiado, eu chorei angustiado, mas essa angústia fez bem, fez eu olhar a vida com outros olhos, valorizar as coisas que de fato precisam ser valorizadas. Sim, Senhor, o Senhor está disposto a me curar. Com instrumentos de corda, entoarei louvores todos os dias da minha vida no templo do Senhor. Você tem sido grato? Você tem agradecido a Deus pelo que Ele já fez e tem feito na sua vida? Querido, já parou para fazer um balanço da sua vida? Já parou para contabilizar as bênçãos do Senhor? Deixe de reclamar. Pare de reclamar. Pare de murmurar e comece a agradecer por tantos privilégios. Você é alguém muito especial, você é um privilegiado. Você é. Será que você acha pouco ser amado por Deus? Será que você acha que isso é pouco? Viva a vida com alegria, com prazer. Deleite-se no Senhor, alegre-se nele por tantos e tão tremendos privilégios. E sabe por que a gente faz isso? Porque Ele é bom em todo tempo. Esse Deus continua sendo bom em todo tempo, em todo momento. Você crê nisso? Como você sai daqui desta noite? Ainda querendo? Reclamando pelo que não tem? Ou olhando aquilo que Deus já te deu? E valorizando aquilo que Deus já te deu? E talvez Deus te deu já coisas tão importantes e você não tem cuidado. Você não tem valorizado. Você não tem amado. Porque os seus olhos estão em outras coisas. Está na hora da gente fazer e ter esse olhar. Não espere a doença chegar para fazer como Ezequias. Tenha esse contato com o Senhor agora, neste momento, porque Ele é bom. Vamos nos colocar em pé e vamos declarar isso. Senhor, eu quero continuar sendo grato. Eu quero continuar sendo um filho agradecido. E eu convido o Senhor para ser rei no meu coração, para que isso aconteça todos os dias. Portanto, faça desse cântico a sua oração. Faça desse hino o seu louvor. Rei do meu coração, Seja minha fortaleza, minha fonte eterna.